Bom, pessoal, vamos para mais uma aula. Basicamente, hoje a gente vai ver como que a gente cria a bibliografia no ambiente aqui do LaTeX. E para isso a gente vai ter que criar uma nova aba aqui, onde a gente vai inserir a nossa bibliografia para depois estar utilizando aqui no nosso documento. Então, basicamente, aqui a gente pode inserir diversos tipos de bibliografia, onde a gente encontra aqui em Bibliography. Por exemplo, se eu quiser utilizar um livro, ele vem desse jeito aqui. Basicamente ele está falando que eu vou utilizar uma bibliografia de livro. Esse ID aqui é basicamente como que eu vou querer achar o nome do meu livro ao longo do meu texto. Então, por exemplo, vamos colocar aqui a critério de exemplo. Ó. Vamos utilizar 2 livros nessa aula, um de termo e um de MacFlu, por exemplo. Então aí eu estou colocando aqui o meu livro de termo e ao longo do meu trabalho aqui, enfim, todas as citações que eu fizer que envolver o meu livro de termo, eu vou querer encontrar ele só como termo. E aqui eu posso colocar o autor, o título do livro, o nome do livro propriamente dito, a data de publicação do livro, e tudo que tem o apt aqui é opcional. Se eu quiser preencher ou não, o programa não vai reclamar, tanto faz para mim, se eu deletar, enfim, tanto faz se eu sair apagando, só com o autor, o título e a data eu consigo fazer a bibliografia, fazer a citação, né, na verdade, do meu livro e fazer com que o livro apareça aí na nossa bibliografia. Mas para isso, por enquanto, eu não vou utilizar esse modo manual, porque tem outras formas da gente pegar essa citação aqui. Mas, primeiramente, eu já vou estar salvando esse arquivo. É importante que o meu texto, o documento que eu estou editando aqui e a aba da bibliografia, elas fiquem no mesmo diretório, no mesmo lugar. Então eu vou pôr um nome aqui, por exemplo, documento 1, ou melhor, até não faz sentido, né? Bibliografia. E aqui eu vou colocar a extensão, eu tenho que colocar a extensão .bib. Né? Ela não pode salvar como .tex ou qualquer outra coisa, tem que ser .bib. E aqui eu dou um save, salvar, legal. Agora eu vou fazer o que? Eu vou no meu navegador e eu vou procurar, por exemplo, os livros que eu quero na Amazon. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou pegar essa informação do livro que tem aqui, ó, o ISBN-10. Eu vou copiar essa informação, Ctrl C, vou vir em uma outra página aqui da internet e eu vou transformar o meu ISBN to BibTeX. A hora que eu dou um Enter, posso entrar nesse segundo site aqui, por exemplo, e eu simplesmente jogo o código que eu peguei na Amazon e eu gero aqui aquela minha descrição que aparece no meu BibTeX. Eu dou um Ctrl C, dou um Ctrl V e olha só, apareceu já o livro que eu quero, da forma que eu quero, já está tudo editado aqui. E o meu ID, eu quero encontrar o livro ao longo do meu texto como termo e não como o nome que estava. Eu vou vir aqui no meu segundo livro, esse é o livro de MacFlu que eu quero usar. Vou pegar aqui o código dele, vou vir nessa aba, colocar o código e gerar. Ele já vai gerar aqui, é o livro de Mecânica dos Fluidos do Fox. Eu copio, venho no meu arquivo. Opa, parece que não copiou. Vou voltar aqui. Vou gerar. Vou copiar. E vou colar aqui, Ctrl V. Legal. E aqui eu quero encontrar o meu livro como MacFlu. Pronto, eu salvo esse arquivo. E eu volto aqui no meu documento. Para inserir essa minha bibliografia, como que eu faço? Eu venho aqui e coloco Bibliography Style. E aqui eu tenho que definir agora o estilo da bibliografia que eu vou estar querendo usar no meu projeto. Para isso, existem diversos estilos de bibliografia que a gente pode inserir aqui e onde a gente consegue ver os estilos que tem. Eu vou vir aqui no navegador e vou colocar aqui Bibliography Style
LaTeX, por exemplo, e vou entrar nesse primeiro link. E aqui eu consigo ver diversos estilos de referências que vai aparecer no meu documento. Então, aparecer com o número entre colchetes, outra opção de números com colchetes, as iniciais do autor, o nome do autor com o ano de publicação, enfim. Aqui a gente pode escolher o estilo, né, o style name aqui que mais nos agrada, e aqui vai ser o output, né, o que o programa vai estar gerando. Eu vou escolher, por exemplo, deixa eu ver aqui, acho que esse IEETR já serve para mim, então eu vou voltar aqui no meu programa e vou colocar IEETR, que vai ser o estilo que eu vou estar utilizando. Depois disso eu preciso pedir para ele puxar essa bibliografia de algum lugar, e ele vai puxar justamente da minha pasta de trabalho com o nome que eu dei no documento. Então eu vou falar o que? Eu vou colocar // bibliography e vou colocar o nome do documento que eu dei. No caso, eu dei o nome da minha bibliografia como bibliografia só aqui. Então eu vou vir aqui e digitar bibliografia. E aqui ele já vai estar puxando os dados desse outro documento aqui. Bom, para eu fazer a citação ao longo do meu texto, como que eu faço? Eu posso vir onde eu quero fazer a citação do meu livro, por exemplo. Vamos utilizar 2 livros nessa aula, um de termo. Aqui eu já quero que apareça a citação que eu fiz do meu livro. Então, como que eu faço isso? Eu coloco // e eu vou colocar aqui, vou pedir, na verdade, para ele citar. Né? E quando eu coloco aqui esse código, ele já aparece aqui as 2 opções que eu tenho no meu arquivo bibliografia, que são as opções do livro de termo e de MacFlu. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o livro de termo, e depois aqui, // site, e o livro de MacFlu no lugar aqui do lado de MacFlu. E a hora que eu der um F5, que eu compilar, ele já vai estar criando aqui a minha referência. Um livro de termo, ele já colocou o número 1, ele já criou as minhas referências aqui com o número 1 e MacFlu com o número 2. A gente só precisa fazer um ajuste, né? Porque aqui ele colocou as referências em inglês, né? References. E aqui eu consigo alterar isso usando um pacote. Então eu venho antes do meu Begin Documents aqui e coloco // use package. Eu vou usar essa segunda opção, eu vou digitar Brasil. E o nome do pacote Pabel. Dou Enter. A hora que eu volto aqui embaixo e compilo novamente F5, ele já mudou aqui para referências. Legal. Se a gente perceber, a nossa referência ainda não está sendo citada aqui no nosso índice. Então, como que a gente faz para citar a nossa referência no índice, né? Uma vez que ela não vem como uma seção, ela não vem numerada. A gente faz isso utilizando o seguinte comando: add contents line. E aqui eu vou abrir 3 chaves. A primeira chave eu vou indicar onde que eu quero estar adicionando essa minha referência, na verdade. Eu vou querer estar adicionando no Table of Contents, que é no meu índice, né, no meu sumário. E entre essas segundas chaves eu vou citar como que eu quero que ela apareça lá. Eu quero que ela apareça como uma seção, uma section. E aqui eu digito o nome que deve aparecer lá. Então, por exemplo, referências, que é o nome que está aparecendo aqui embaixo para mim. A hora que eu dou um F5, aqui continua igual, certo? Mas quando eu vou aqui no meu índice, aqui já está aparecendo as minhas referências na mesma página do meu texto, certo? Normalmente as referências vêm em uma nova página, então eu posso colocar um // new page. E a hora que eu executo novamente, a minha referência já veio para uma nova página, o meu texto está aqui e o meu índice já vem com as referências corretas na segunda página. Agora eu posso também querer utilizar uma bibliografia, mas não citar ela de forma explícita no meu texto, certo? Aqui, nesse caso, o número 2, o livro do Fox de MacFlu, ele só veio para as referências porque eu citei ele explicitamente no meu texto.
E caso eu não queira citar, mas eu ainda assim queira que o livro apareça nas referências, porque, sei lá, de uma forma indireta, por exemplo, eu utilizei ele no meu documento e eu quero que ele apareça aqui citado. Bom, eu posso vir aqui, excluir essa informação aqui sobre a citação. Eu posso vir aqui, por exemplo, e pedir para ele incluir sem citar. Então eu posso pôr aqui no site e ele vai aparecer, ó, eu quero que o livro de MacFlu apareça sem estar citado. Então a hora que eu dou um F5, o livro continua aqui nas referências, ele continua aqui nessa minha parte do documento, mas a citação aqui dele no meu texto já sumiu. Então basicamente essa é uma forma que a gente consegue criar aqui as referências no nosso projeto. Bom, tem também uma outra forma de criar a nossa bibliografia sem fazer dessa maneira. Por exemplo, deixa eu apagar essas 3 linhas aqui. Eu posso fazer da seguinte forma, vir aqui, por exemplo, e pedir para ele criar no meu Table of Contents, ou seja, no meu índice, no meu sumário, como uma seção de bibliografia. E aqui numa nova página, eu, por exemplo, alinho à esquerda o meu texto e peço para ele colocar bibliografia. Como sendo no meu texto, vou só aumentar aqui a minha letra para large. E a hora que eu compilo, que eu dou um F5, ele numa nova página criou aqui a minha bibliografia. E já no meu índice, aqui no meu sumário, ele também criou a bibliografia. Poderia colocar qualquer outro nome aqui, e aqui também iria funcionar perfeitamente. E aqui embaixo a gente poderia adicionar manualmente a nossa bibliografia, colocar colchetes aqui, nosso número 1, e digitar a nossa bibliografia, enfim, de uma forma manual que ela apareceria aqui também. Então, bom, na aula de hoje a gente basicamente viu como colocar bibliografia de 2 formas no nosso texto. Espero que vocês tenham gostado bastante, espero que tenha sido bastante útil para vocês. Um abraço e até a próxima aula.